Sabe uma coisa que todo mundo já sentiu? Aquele pequeno calafrio antes de mandar um e-mail importante ou de falar em público. A gente revisa o texto tipo umas 10 vezes, se preocupa com a concordância, com a vírgula. É uma ansiedade que vem daquela pergunta, sabe? Será que eu estou falando ou escrevendo certo? Hoje, a gente vai investigar de onde vem essa ideia de certo e errado na língua portuguesa. Com base nos materiais que a gente analisou, vamos tentar desvendar por que a maneira como alguém fala pode gerar julgamentos tão rápidos e muitas vezes tão injustos. E essa investigação nos leva a um ponto central. A língua que a gente aprende na gramática, aquela cheia de regras rígidas que a gente chama de norma padrão, muitas vezes não é a mesma língua que as pessoas mais escolarizadas usam no dia a dia, em situações formais, que é a chamada norma culta. Entender a distância entre essas duas é o primeiro passo para desmontar o preconceito linguístico e começar a enxergar a incrível diversidade do nosso idioma. Certo, então vamos começar por aí. Antes mesmo de chegar nessa diferença entre padrão e culta, o material que analisamos deixa bem claro que a língua não é uma coisa só. Não é um bloco de concreto. Não mesmo. Ela é viva, se mexe, se transforma. E essa transformação acontece de várias maneiras, né? A primeira, e talvez a mais óbvia, é a geográfica. Sim, os sotaques e as palavras que mudam de uma região para outra. É o clássico aipim no Sudeste, que vira mandioca em boa parte do país, e macaxeira no Nordeste. Macaxeira, isso. Parece simples, mas mostra que não existe uma palavra certa. Existe a palavra adequada para aquele lugar. E a riqueza está justamente aí, nessa variedade. Faz todo sentido. Outra variação que o material destaca é a social. E essa já começa a tocar em pontos mais, sensíveis. É a diferença, por exemplo, entre a gíria que um grupo de adolescentes usa para se identificar e a linguagem mais formal de um ambiente corporativo. Uhum. Ninguém espera que o CEO de uma empresa fale "tá ligado" numa reunião com investidores. Exato. E não é só sobre idade ou profissão, né? Grupos sociais criam seus próprios dialetos para fortalecer laços de identidade. É o que acontece com surfistas, com a comunidade gamer, com advogados e seu juridiquês. Cada grupo tem seu código. Isso é um fenômeno linguístico riquíssimo, não um defeito na comunicação. E tem também a variação situacional, que talvez seja a que a gente mais pratica sem nem perceber. Eu mesma não falo com a minha mãe do mesmo jeito que apresento este programa. É a capacidade que temos de trocar de registro. Uhum. A diferença entre o áudio que se manda no grupo da família e o e-mail que se manda para um chefe. E essa capacidade de adaptação, de adequar a linguagem à situação, é talvez a maior prova de competência de um falante. E, por fim, o material menciona a variação histórica. A língua de hoje não é a de ontem. Palavras como vós-me-cê viraram você, e hoje em dia a gente já encurta para "se" na fala. Elas nascem e a língua segue em frente. Ok, então temos a língua mudando por causa do lugar, do grupo social, da situação e do tempo. É um organismo complexo. Mas aí vem a pergunta: se existe toda essa variedade, por que a gente aprende na escola que só tem um jeito certo? De onde vem a tal da gramática normativa? Aí tocamos no cerne da questão. Em meio a toda essa diversidade, a sociedade, por questões de poder, de prestígio, de unificação, elege uma dessas variedades como o modelo, o ideal. Essa variedade eleita é a norma padrão. Ela é codificada nas gramáticas, nos dicionários e passa a ser ensinada nas escolas como a forma correta da língua. Mas o ponto fundamental é este: ela é apenas uma das normas possíveis, não a única válida. Sabe, eu sempre usei os termos norma padrão e norma culta como se fossem a mesma coisa. Mas pelo que eu entendi do material, a diferença é crucial. É como se a norma padrão fosse, a receita original de um bolo. Aquela escrita no livro com medidas exatas, perfeita. É uma analogia excelente. A norma padrão é essa receita idealizada, um modelo prescritivo quase teórico.
Já a norma culta é o bolo que os melhores confeiteiros, as pessoas com alto grau de escolaridade e prestígio social, de fato fazem e servem um evento de gala. Eles seguem a receita de perto, mas a prática tem suas nuances. Talvez usem um ingrediente um pouco diferente, ajustem o tempo de forno. O resultado é reconhecido por todos como um bolo excelente, formal, mas não é uma cópia 100% idêntica à receita do livro. Quer dizer, então, que mesmo as pessoas consideradas cultas não falam o tempo todo de acordo com a norma padrão da gramática? Ninguém fala. Nem os membros da Academia Brasileira de Letras. A língua real, mesmo a mais formal, tem uma flexibilidade, uma vida que a gramática não consegue capturar por completo. A norma culta é a prática real das pessoas cultas. A norma padrão é o ideal teórico. E é no espaço entre essas duas que muita confusão e preconceito acontecem. Para a gente sentir o peso disso na prática, o material nos apresenta um exemplo que é pura poesia e que ilustra essa tensão de forma brilhante. É um trecho de Aos Poetas Clássicos, de Patativa do Assaré. Eu vou ler aqui. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar, neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. É um poema que, nossa, atinge a gente em cheio, né? A gente vê imediatamente o trabalhar, o estudar, o verdor, escritor. Exato, e a primeira reação de alguém apegado à gramática seria dizer, isso está errado. Mas o que o Patativa faz aqui é genial. Ele não está cometendo um erro. Ele está usando a linguagem como um pintor usa as cores para pintar um retrato fiel da identidade, da voz e da realidade do homem do sertão do Ceará. Daquele que não teve acesso à educação formal. É uma declaração de identidade. Uma declaração poderosíssima, ele dizendo, minha voz importa, minha cultura é rica e minha forma de falar é o veículo dessa cultura. Não é uma tentativa falha de seguir a norma padrão, é a manifestação bem-sucedida de outra norma, a popular, a rural. Mas o material revela um detalhe biográfico sobre ele que redefine completamente como a gente enxerga essa obra. Algo que parece contraditório a tudo que pensamos sobre um poeta. O que teria? Que ele, na verdade, dominava a norma padrão e só escolhia não usar por estilo. O exato oposto. Patativa do Assaré, um dos gênios da poesia brasileira, um leitor voraz, com uma memória impressionante, não sabia escrever. Peraí, como assim? Isso é inacreditável? Quer dizer que toda a obra dele, tudo que a gente lê em livros, não foi escrito pela mão dele? Exatamente. Ele era, na essência, um artista da oralidade. Ele compunha os poemas de cabeça, memorizava centenas deles, com uma complexidade e métrica incríveis, e os recitava. Outras pessoas, amigos, familiares, transcreviam o que ouviam dele ou de gravações. O grande arquivo da sua obra era a sua própria memória. Eu preciso de um segundo para processar isso. Um poeta que não escrevia. Isso vira de cabeça para baixo a minha definição de literatura. A oralidade na obra dele não era só um recurso estilístico para imitar a fala do sertanejo. Era a própria matéria-prima do seu processo criativo. Era a essência. A língua, para ele, era som, ritmo, cadência, performance. Não era tinta no papel. Isso explica por que a sua poesia é tão autêntica e visceral. Ele não estava representando a oralidade. Ele estava praticando a sua arte oral, que depois era transportada para a escrita por outros. Ele era um mestre da palavra falada. Entender a história do Patativa me faz pensar. Se a oralidade dele é tão rica, complexa e artisticamente válida, por que ainda existe uma tendência tão forte de julgar alguém que fala trabalhar como alguém que fala errado? Isso nos leva diretamente para a parte mais espinhosa dessa discussão, não é? O preconceito linguístico. Sem dúvida. Porque a sociedade elegeu a norma padrão e a sua parente próxima, a norma culta, como símbolo de prestígio, de cultura, de inteligência. E tudo que se desvia disso acaba sendo estigmatizado. O julgamento que deveria ser apenas sobre a forma da linguagem se transforma no julgamento sobre o caráter,
a capacidade e o valor da pessoa. E isso tem consequências reais e dolorosas. Uma pessoa pode ser desclassificada numa entrevista de emprego não pelo que ela disse, mas por como ela disse. Exatamente. Pelo sotaque regional forte, por uma concordância verbal que foge à norma padrão. Exatamente. O preconceito linguístico é uma das formas mais sutis e, ao mesmo tempo, mais cruéis de discriminação social. Ele funciona como um filtro que perpetua desigualdades. Porque, no fundo, não se está julgando a língua, mas sim a origem social, a etnia, o nível de escolaridade da pessoa. A língua é só o pretexto. Mas isso não cria um paradoxo? Se a norma padrão é o que se ensina nas escolas, o que é cobrado no vestibular e nos concursos, como podemos, na prática, dizer que não existe uma forma superior de falar? A sociedade inteira parece agir como se existisse. Você tocou no ponto nevrálgico. É um paradoxo real. A escola tem sim o papel de ensinar a norma padrão porque ela é o código que abre portas no mercado de trabalho, na vida acadêmica. Negar isso seria ingênuo. Certo. A questão não é abolir a norma padrão, mas mudar a forma como a ensinamos e a enxergamos. O problema é quando ela é ensinada como a única forma válida e legítima, e todas as outras são tratadas como erros a serem eliminados. Então a conclusão do material não é que tudo vale? De forma alguma. A conclusão é que todas as variantes linguísticas são sistemas lógicos, complexos e perfeitamente adequados para a comunicação dentro dos grupos que as utilizam. A fala do Pati Davira era perfeita para a sua comunidade e para a sua arte. A gíria do jovem é perfeita para a sua turma. O erro só existe quando você pega a régua de um sistema e tenta medir o outro. Entendi. Então a verdadeira competência linguística não é decorar a gramática e aplicá-la cegamente em todas as situações. Não. A verdadeira competência, e o ponto final do nosso material, é a capacidade de transitar entre os diferentes registros e variedades. É ter um repertório linguístico amplo e a sensibilidade para saber qual ferramenta usar em cada situação. É saber se comunicar de forma eficaz na entrevista de emprego, usando a norma culta, e também na roda de samba com os amigos, usando uma linguagem mais solta e regional. É sobre adequação, não um certo e errado absoluto. Começamos nossa conversa com a ansiedade de falar certo e terminamos percebendo que a linguagem é muito mais um reflexo de quem somos, de onde viemos e das relações de poder na sociedade. A distância entre a língua idealizada dos livros e a língua viva, falada nas ruas, nos escritórios e nos poemas, ela é gigantesca. A grande lição que fica é essa. Dominar a língua não é ser um prisioneiro das regras, mas sim um mestre da adaptação. É ter a sabedoria de navegar pelas muitas línguas que existem dentro do português, escolhendo a mais potente para cada momento, para cada audiência, para cada intenção. Falar bem é, acima de tudo, se fazer entender e se conectar com o outro. Isso muda tudo. Com certeza. E para deixar uma reflexão final, o material que analisamos ressaltou o poder da oralidade na obra de um gênio como Patativa do Assaré, um poeta que não escrevia. Hoje a gente vive completamente imerso na era dos áudios de WhatsApp, dos podcasts, dos vídeos curtos onde a fala espontânea reina. Será que essa imersão constante na linguagem falada está, aos poucos, alterando o que a nossa sociedade considera como correto ou aceitável? Estaríamos, talvez sem perceber, nos afastando daquele ideal rígido da norma padrão, que é tão baseada na escrita, para abraçar uma norma mais fluida, mais próxima da fala real e dinâmica das pessoas? Fica a questão para pensarmos. Que novas formas de falar podem ganhar prestígio nas próximas décadas, impulsionadas pela tecnologia que colocou a nossa voz, e não a nossa escrita, no centro da comunicação?